Que Deus possa... Ele está aqui. O meu amém, para quem já orou, e a minha oração é que você perceba Deus. E que você vai começar me ouvindo, mas eu espero que termine ouvindo realmente aquilo que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para você. Tá bom? Vocês viram que a Sofia faz uma pergunta, né? Quando ela quebra com Deus, ela vai lá para o espelho e fala: quem sou eu? E esse é o tema da tarde hoje. Então, quem é você? Quem sou eu? Se alguém fizer essa pergunta para você, que é uma pergunta que todas nós deveríamos estar prontas para responder. Mas se alguém fizer essa pergunta, o que você vai responder? O que você vai dizer? Você vai dizer o seu nome, sobrenome? Em geral, as perguntas que fazem quem é você, a gente só fala nome e sobrenome mesmo, né? Mas se a pessoa parar e perguntar um pouquinho mais, não, me fala um pouquinho mais, quem é você? O que você responde? Será que você responderia o nome, sobrenome, raça, etnia? Responderia? Tem muita gente que nem sabe a etnia, tem outras que sabem e têm muita raiva da etnia. Eu trabalho como profissional, eu trabalho ouvindo pessoas, eu já atendi pessoas que elas vieram me procurar para trabalhar a pacificação, a reconciliação dela com a etnia da qual ela veio. Como é que é isso para você? A sua história. Você responderia a sua idade? A gente está num país que tem uma dificuldade danada com envelhecer, né? Ninguém passa dos 50 anos, ninguém quer passar dos 50 anos, tem dificuldade com isso e não assume a idade ao envelhecer. Nós estamos num país que talvez seja um dos países que mais se faz plástica no corpo. E essas plásticas no rosto e no corpo, em geral, é para esconder o quê? A idade. É a idade que a gente quer esconder com as plásticas. A gente esquece, que a plástica pode tirar ruga, a plástica tira uma gordurinha, mas ela não diminui sua idade. Ela continua. E é bom também saber que, na corrida com o tempo, a beleza externa perde. A única beleza que ganha na corrida com o tempo é a interior. Então, essa beleza que, às vezes, a gente tem dificuldade de se despedir dela, porque chega um momento que todas nós, todos os seres humanos, têm que se despedir da beleza da juventude e do vigor da juventude. Não tem jeito, gente, é a vida, nós somos finitas. Daqui, talvez, 80 anos, ninguém que está aqui nesse auditório estará vivo. Então, todas nós vamos. E é bom, então, a gente se preparar para isso, porque a beleza externa, ela cativa os olhos, ela atrai os olhos, mas ela não cativa o coração. E muitas de nós temos essa dificuldade de assumir a idade, de falar a idade que tem. Você seria capaz de dizer uma qualidade que você tem e que você não vê em ninguém? É você que tem essa qualidade? Todos nós temos qualidades específicas. Umas é no jeito de arrumar a casa, outras é na cozinha, outras é no jeito de receber as pessoas, outras é no jeito de tratar as crianças, outra é no jeito de cuidar de uma roupa, outra é no jeito de falar, outra é num trabalho que tem fora de casa e assim por diante. Mas todas nós temos qualidades específicas. E, emocionalmente falando, o que você diria? Quem é você? Você é uma pessoa calma, agitada, nervosa, brava? Eu estou vendo que aqui eu tenho um auditório
bem jovem, mas eu acho que muita gente aqui vai se lembrar daquele livro dos 4 temperamentos, né? Lembram ou não? Pois é, foi um livro que ajudou muito. É um livro que eu não gosto muito, porque muita gente começou a justificar o que tinha de errado por causa do temperamento. E conhecer o temperamento não é para isso, se bem que o livro pedia para não fazer isso, né? Mas muita gente leu e não obedeceu. Então, quem é você? Qual é o seu temperamento? Quem é você emocionalmente falando? E qual a sua identidade espiritual? A gente já está vendo aqui, né, nas músicas, na apresentação, no que está sendo dito, que em Deus nós temos uma identidade. Quem sou eu? Tem uma identidade que, não sei se supera, mas ela está acima de todas as outras nossas identidades. E eu vou falar um pouquinho disso mais amanhã, mas aqui já foi dito, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos filhas de Deus. Nós tornamos filhas do Todo-Poderoso, através da redenção de Cristo Jesus. E, quando a gente se torna filha, a gente recebe um talento. Vocês sabiam disso? Qual é o seu dom espiritual? Qual é o teu talento que é chamado de dom espiritual? Tem curso para isso. Eu lembro que, acho que uns 40, 50 anos atrás, eu fiz esse curso. E descobri qual é o meu dom espiritual. O dom espiritual, só aqueles que aceitam Jesus e que têm a identidade espiritual é que possuem. É um dom que Deus nos dá para o corpo. Muitas vezes, Deus vai usar o nosso talento, o talento que você nasceu com ele, aquela coisa especial que você nasceu já com, que é nato em você. Ele usa esse talento e transforma isso no dom espiritual. Eu tenho o dom do ensino. Para mim é muito fácil abrir a Bíblia, eu olho lá o texto e, rapidinho, eu trago esse texto para o dia a dia, para o contexto da gente. Então, quando alguém fala, nossa, mas como é que você viu isso no texto? Eu leio tanto aí e não vejo isso. O mérito nem é meu. É um dom que Deus me deu, é o dom do ensino. Por isso que, para mim, é fácil ir para um lugar e ministrar uma palestra ou ministrar um estudo bíblico. Mas lá tem o dom também da misericórdia, né? Tem o dom do serviço. Para cada dom também tem um mandamento. Todos os filhos de Deus e filhas de Deus têm o mandamento de saber ensinar, mas alguns têm o dom do ensino. Para todos nós tem o mandamento para sermos misericordiosas ou misericordiosos, mas também tem o dom da misericórdia. E o dom da misericórdia é uma coisa incrível, que eu não sei se você já conhece, se você conhece alguém assim, né, que faz alguma coisa que eu não conseguiria fazer, mas a pessoa vai ali e ela consegue, ela serve, ela ajuda, ela resgata de um jeito incrível. Então, é muito importante também a gente saber qual é o dom. E eu quero estimular você. Se você não souber qual é o teu dom, procura os líderes dessa igreja, as mulheres que estavam aqui na frente, a Daniela e as outras 3, e trabalhem nisso. Descubra qual é o dom que Deus te deu quando você se tornou filha dele, através do sangue de Jesus. Então, com isso, a identidade nossa, ela é muito ampla. Então, nós temos a identidade pessoal, que vai o nosso nome, sobrenome, raça e etnia. Temos a identidade profissional, que eu nem falei ainda nada dela, mas a identidade profissional tem a ver com a sua formação e também com a sua função. Muitas vezes a gente tem uma formação e trabalha numa outra função. Então, você pode incluir as duas coisas na sua identidade profissional.
né? Ou então, às vezes, você tem uma profissão que você não gosta. Eu sou um bom exemplo disso. Eu sou psicóloga, eu sou autora de alguns livros, e a minha formação, a primeira formação, foi em técnico de contabilidade. Vocês conseguem me imaginar técnica de contabilidade? Pergunta para mim o quanto que eu gosto de banco, de conta, de crédito, de débito. Zero. Detesto tudo isso. Ainda bem que eu sou casada com um homem que é administrador. E todas essas coisas que eu detesto, ele faz. Mas é importante a gente saber também, né, se eu estou na formação certa, se o curso que eu fiz tem a ver com aquilo que eu gosto. Porque uma coisa é certa, se a gente também não faz o que gosta, é importante aprender a gostar do que faz, até conseguir fazer o que gosta. Então, na minha história, eu só fui fazer o que eu gosto quando eu fiz teologia, e aí eu fiz especialização em aconselhamento. Aí eu já comecei a fazer o que eu gosto. E só fui fazer o que eu gosto mais ainda, porque aí eu comecei a ganhar. Aos 45 anos, entrei no curso de psicologia e me formei aos 50 anos. E eu amo de paixão o meu trabalho até hoje. Tem dia que eu chego no fim do dia muito cansada, mas muito feliz, porque eu gosto muito do que eu faço. E a sua identidade emocional também é importante você conhecer, né? Se você é uma pessoa mais calma, se você é uma pessoa mais observadora, se você é mais reflexiva, se você é uma pessoa mais agitada, que vê soluções rápido, tudo isso tem muito a ver com a nossa identidade emocional. E também tem a identidade especial, né, que é aqueles talentos com os quais nós nascemos, que eu já falei um pouquinho. Partindo da nossa identidade, a outra coisa que é muito importante a gente saber é que nós somos únicas. Para pensar um pouquinho nisso. Atualmente, a gente tem mais ou menos 8 bilhões de pessoas no universo. Você consegue imaginar o que é 8 bilhões de pessoas? E não tem ninguém nesses 8 bilhões que tem a sua digital. Então, você é única. Eu sou única. Nem os gêmeos têm a mesma digital. Eles têm o mesmo DNA e não têm a mesma digital. Então, nós somos uma multidão de únicas. Então, é tão importante para a gente saber disso, porque, sabendo disso, eu tomo consciência que, nesse mundo, aqui na Terra, tem um lugar que é meu. E, se eu não souber quem eu sou, se eu não desenvolver o talento, se eu não praticar o dom espiritual que eu recebi, sabe o que acontece? Seu lugar fica vazio. Fica um buraco aí. Nesses 8 milhões de pessoas, tem um buraco, porque alguém não sabe quem é, não exerce o talento e não exerce a função para a qual você foi criada. Eu acho fantástico essa coisa de ser única, mas fantástico mesmo, né? Então, nós somos diferentes, sim, uma de todo mundo. Eu sou única, somos uma multidão de únicas. Tem uma parábola na Bíblia que eu gosto muito, que é a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, 14 a 30. Depois, quem quiser, pode ler essa parábola. Nessa parábola, que é uma parábola bem interessante, também tem várias óticas de interpretação, mas eu entendo que essa parábola tem a ver com o desenvolver o nosso potencial como pessoa, com o desenvolver o nosso talento, com o desenvolver o papel para o qual você foi criada. Nessa parábola, uma pessoa recebe 5 talentos lá. O outro recebe 2 e o terceiro recebe 1. O que recebeu 5 e o que recebeu 2 foi lá, trabalhou, desenvolveu e dobrou aquilo lá. O que recebeu 1, o que aconteceu com ele? Quem conhece a parábola?
Hã? Enterrou por quê? Por medo. E ele fala, quando o Senhor chega para cobrar, ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor é uma pessoa que exige muito, eu fiquei com medo, então eu enterrei. Eu não queria perder o que eu já tinha. E acho que vocês sabem o final da história. Aquele homem que tinha um talento, né, aquela pessoa que tinha um talento, perdeu um talento. E o talento dele foi dado para quem estava desenvolvendo o talento. Eu entendo que isso aqui tem a ver com a nossa identidade. Se nós não desenvolvermos o nosso papel no mundo, no corpo de Cristo, porque não é só no corpo de Cristo, é no corpo de Cristo e aí fora, em todos os segmentos da sociedade, com certeza, o que vai acontecer? A gente vai atrofiando, minguando cada vez mais, e corremos, então, o risco de chegar um momento de sermos totalmente inférteis. E isso acontece com muita gente. Pode ser que tenha gente aqui nessa sala que está nessa situação. Então, está em tempo ainda de correr atrás do talento, né? E de tomar consciência e de se tomar posse daquilo que tocar o seu coração hoje. Tem um homem na Bíblia que ele sabia direitinho quem ele era. Alguém lembra? Tem mais que um, mas eu estou lembrando de um. Tem Jesus, né? Jesus sabia direitinho quem ele era. E ele fala: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a água viva, eu sou o pão. Não é isso? Não é? Tem gente que, quando a gente fala isso, fala que você é muito metida para ficar falando nisso, né? Só que isso indica que você sabe quem você é. Se você vai usar isso para esnobar outro, é outra coisa. Mas Jesus sabia direitinho quem ele era. Mas não é dele que eu quero falar. Quem é que lembra? Um homem que foi questionado. Quem é você? Fala aí, quem é você? Não, João Batista. O que aconteceu com João Batista? Ele estava lá, trabalhando, bonitinho. Aí, os sacerdotes e levitas, né, um grupo deles, se não me engano, era um grupo da PIB, viu? Ou então da minha igreja. Foi até João e falou: ô, João, quem é você, João? Aí ele já respondeu logo: eu não sou o Cristo. Aí ele disse: tá bom, você não é o Cristo, mas quem que é você? Então, você é Elias? Não, eu não sou Elias. E quem é você? Então, você é um profeta? Não, eu não sou profeta. Olha que interessante isso. É muito importante a gente saber quem a gente não é. Porque aí eu não sou obrigada a aceitar coisas que não têm nada a ver comigo. A não ser que seja uma situação de emergência. Eu acho que, numa emergência, a gente pode até fazer algumas funções com as quais a gente não se identifica muito. Mas eu vou ficar muito melhor se eu souber quem eu sou e assumir quem eu não sou e me colocar como o João fez aqui. E eles não desistiram. Ele falou: tá bom, se você não é o Cristo, não é o Elias, não é o profeta, quem você é? E aí ele fala quem ele é. Ele fala qual é a função dele aqui na Terra. Ele fala: olha, eu vim, eu sou uma voz que clama do deserto. E vocês lembram que o João era um cara bem estranho, né? Se fosse nos dias de hoje, que hoje todo mundo tem um carimbo, né? TDA, TDAH, TEA, não sei o que lá. Sei lá o que o João seria. Acho que esquizofrênico, talvez. Ou bipolar, né? Uma coisa assim. O cara comia gafanhoto com mel, vestia roupa de pele de camelo. Mas aí ele fala: eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho para receber o Senhor. Olha que lindo isso. Ele sabia direitinho a função dele. E aí ainda continuar enchendo ainda. Então, por que você batiza? Ele falou: bom, eu batizo com água. Mas, entre vocês, aí do meio de vocês, vai sair um que vai batizar totalmente diferente do que eu batizo. E eu estou aqui para preparar o caminho para ele. Então, que João seja uma referência para nós, seja um estímulo para nós.
Então, aqui entra uma coisa bem interessante, porque João sabia o que ele não era e o que ele era. E o que será que impede nós, como seres humanos, como pessoas, e eu creio que aqui, pessoas que conhecem Jesus Cristo como Senhor, o que impede a gente de não conhecer aquilo que é meu? O que me impede de conhecer o que me pertence? O que me impede de saber o que é especial em mim? Para que Deus me criou? Quem sou eu? Quem que impede? O que impede? Então, eu peguei duas situações aqui. Primeiro, é uma contribuição que a psicologia nos dá para a gente conhecer quem a gente é. Eu gosto de frisar que a psicologia é uma ciência nova. Ela não tem nem 200 anos. E eu também desconfio que Deus levantou essa parte da ciência, a psicologia na ciência, porque a igreja falhou, o corpo de Cristo falhou, no sentido de acolher e de ajudar um pouquinho mais as pessoas. Como Deus quer que a gente viva bem, então ele falou, bom, a família eu fiz, falhou. O governo eu queria, falhou. Aí fiz a igreja tem falhado em algumas coisas. Então, deixa eu levantar a ciência. Então, a ciência também pode contribuir muito para a gente descobrir a nossa verdadeira identidade. O que, então, a psicologia diz? A psicologia diz que, dependendo a criação que você teve, dependendo a infância que você teve, dependendo o entorno psicológico que você viveu, você pode ter dificuldades depois de saber de verdade quem você é. Você pode ter dificuldades de assumir toda a sua essência. O que pode causar isso? Primeiro, acidentes na vida. Eu vou dar um exemplo bíblico de um acidente na vida. Acidente na vida pode ser uma doença grave, que deixa sequelas. Eu não sei se tem alguém aqui assim, mas, em muitos lugares, em muitas regiões, esse tipo de coisa acontece. A pandemia foi um tempo assim, que muita gente tem sequelas ainda até hoje, vindo da pandemia. E algumas crianças também, porque aqui eu estou me referindo mais ao período da infância. Então, acidentes, doenças. Outra coisa que pode marcar muito a vida do ser humano no período que ele é vulnerável e desprotegido, esse período hoje é considerado principalmente até 12 anos, mas a gente pode até estender um pouquinho mais, são perdas de figuras parentais, pessoas que perdem a mãe, crianças que perdem a figura materna, ou crianças que perdem a figura paterna, ou perdem pela morte, ou perdem pelo divórcio. E o divórcio, eu acho que o divórcio nem traz tanto estrago para uma criança se os dois tiverem a consciência que o que acaba é o vínculo conjugal. O vínculo paternal ou maternal, gente, não acaba nunca. Nunca. Se casais, quando se separam, cuidassem disso e falassem isso para as crianças, nós estamos nos separando, papai não vai ficar com a mamãe, mas papai vai continuar com você, a sua mãe vai continuar com você, e nós vamos cuidar de você. Mas essa nem sempre é a realidade. Nas histórias das famílias, quando os casais se separam. Então, perdas ou pela separação, e alguns pais vão embora, e aí o desfalque financeiro também é muito grande, e isso vai trazer muitos danos para essa criança. Ou perdas também pela morte. Perda de posses, famílias que perdem as posses quando os filhos são pequenos, e aí tem uma mudança radical na vida dessas crianças.
perda da cidadania. Isso é uma coisa que a gente não falava até há pouco tempo, né? Mas agora a gente precisa falar. Tem muita gente perdendo a cidadania. Tem uma ONG chamada Abuna, que eles trabalham só recebendo imigrantes que têm que sair do país para não ser morto, para não ser assassinado ou por qualquer outra razão que não dá mais para ficar no próprio país. E, praticamente, chega aqui sem conhecer o idioma, sem conhecer nada, e fica uma cidadania aí meio para trás. Não tem como perder totalmente a cidadania, mas, em algumas situações, isso é perdido até nos documentos. Não tem mais a cidadania. Então, as perdas. A outra coisa que pode influenciar e atrapalhar que você descubra todo o valor que você tem é se você veio de um lar onde o entorno psicológico desses pais não foram adequados para você. O que eu estou chamando de entorno psicológico? Todo bebê, mas todo bebê, quando nasce, ele precisa, pelo menos, de 3 As. Acho que até eu já falei isso aqui alguma vez, em alguma coisa aí, mas, se precisar, eu falo todas as vezes que eu vier. Precisa de amor, de aprovação e de aceitação. Todo bebê. Ninguém nasce do Hamas. Ninguém nasce bandido. Tá ok? Então, precisa de amor, aprovação e aceitação. O que isso significa? Que os pais precisam adotar o bebê que acabou de nascer, o bebê que eles geraram. É bem interessante isso, que quando a gente adota um bebê que vem de fora, a gente tem esse conhecimento. Eu preciso aceitar essa criança do jeito que ela vem, né? Mas muitos pais não aceitam o bebê que acabaram de gerar. E é preciso que os pais façam isso. Eu não sei se isso tem a ver com você, mas está cheio de casos que o pai, eu queria um menino e veio uma menina. Eu queria uma menina morena e veio uma loira. Eu queria uma menina e veio menino. E por aí vai. Né? Se eu pedir para você levantar a mão, com certeza muita gente aqui também vai levantar a mão. Então, ao contrário de não ter amor, aprovação e aceitação, há lares que o que existe é muita crítica, mas muita crítica mesmo. Tudo que a criança faz, ela é criticada. Ou, então, lares onde existe um excesso de controle. A criança é controlada em todos os sentidos. Ela não consegue nem desenvolver a autonomia dela, porque tem o controle exagerado dessa criança. Ou crianças, ou pessoas, até que, no caso, quando você foi criança, que passou por um excesso de proteção. Excesso de proteção não é amor, viu, gente? Não é amor. Excesso de proteção, em geral, tem a ver com insegurança, com medo exagerado de perder. E aí fica e o excesso de proteção poda, ele limita. A criança, às vezes, quer subir numa árvore, ninguém vai deixar, porque no excesso de proteção ela vai cair da árvore. Quando a verdade deveria ser assim, olha, sobe devagarzinho, eu estou aqui perto de você, vai devagar, porque tem risco de cair. Isso é bem diferente do que falar, você não pode ir aí, porque senão você cai. Né? Tem coisa que não vai poder ir mesmo, mas não tudo. E os pais que têm excesso de proteção, isso acontece em tudo. O que vai acontecer com essas crianças na vida adulta? Ficar sem autonomia, sem autoconfiança. E o sofrimento da criança num lar onde não tem acolhimento e nem aceitação é muito grande. Mas a psicologia também diz que existe a defesa. O que é a defesa? Defesa é a capacidade que uma criança tem de guardar aquela dor, e aquela dor fica lá guardada para ela sobreviver.
E aí vai para a vida adulta meio já separada um pouquinho dela mesma, porque parte dela está guardada ali em algum lugar, porque parte dela está muito relacionado com o sofrimento. Na Bíblia, nós temos um exemplo que eu acho fantástico. Quantos aqui conhecem a história do Mefibosete? Como que é a história dele? O que aconteceu com Mefibosete? Quem conhece? Isto. Exatamente. Mefibosete era filho de Jonatas, e foi uma época que teve muitas guerras. Vocês sabem que Jonatas morreu prematuramente. Jonatas morreu no mesmo lugar que Saul se matou. Saul se matou porque ele ia morrer mesmo. O suicídio dele foi só antecipar um pouquinho a morte. E, quando os soldados chegaram, eles mataram também Jonatas. E, nesse clima aí de guerra, a babá fugiu numa hora, nos ataques lá. O Mefibosete tinha 5 aninhos, e ele cai, e ele ficou com um probleminha na perna, e ele nunca mais pôde se locomover adequadamente. Então, ele ficou deficiente. Acontece que Jonatas e Davi, eles eram super amigos, e eles fizeram um acordo entre eles, que, se um morresse primeiro, o outro cuidaria dos filhos, se precisasse. E o Jonatas morreu bem antes de Davi. Aí, um dia, Davi lembrou disso. Aí ele falou: escuta, tem algum filho do Jonatas, algum descendente por aí? O texto, se você quiser conferir, está em segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Aí alguém falou: sim, tem o Mefibosete. Aí, onde está esse rapaz? Ele está lá na terra de Lodebar. Sabe o que é a terra de Lodebar? Pensa que ele é um menino deficiente, cresceu um rapaz deficiente. É a terra do esquecimento. É a terra do abandono. É uma região, um lugar onde ficavam todos os deficientes. Porque, se hoje nós ainda não temos muita paciência com os deficientes, vocês imaginam no tempo do Jonatas e do Davi, né? Eu não tenho queixa nenhuma, eu já sou meia deficiente, porque minha coluna tem mais titânio do que osso, mas eu uso bengala, e sempre alguém abre espaço para mim quando eu estou de bengala. Mas não foi isso que aconteceu com Mefibosete. Ele foi jogado para esse lugar, que era a terra da injustiça e do esquecimento. Mas alguém chegou lá, pegou ele e falou: olha, o Davi está te chamando, Davi quer ver você. Quando ele chega perto de Davi, o que ele fala? Quem sou eu, Davi? Um cão morto para você se preocupar. Olha isso. Eu sou um cão morto. Como que você vai se preocupar com um cão morto? Eu acho que depois, com o tempo, a gente não tem detalhes, e o conhecimento de psicologia da época não era que nem hoje, né? Mas, com o tempo, ele aceitou o que Davi tinha para ele, porque Davi pegou todos os bens que era da família dele e devolveu para ele. É uma história bem bonita, o jeito que Davi cuida desse rapaz. Mas eu acho que aqui tem tudo o que eu estou dizendo para vocês. Tem alguém que sofre uma perda através de um acidente, alguém que não é aceito pela sociedade e que a estima dele, a autoestima, foi para onde? Para o pé. Eu sou um cão morto. E ele nem era cão morto, coisa nenhuma. Parece que ele tinha até um filhinho. Eu não lembro direito agora, mas eu acho que ele tinha, inclusive, um filho, e não era um cão morto. Ele só tinha dificuldade para andar. E ter dificuldade para andar não é um cão morto, né? Então, fica bem claro que o que pode acontecer na nossa história de vida pode atrapalhar depois o resgate da nossa identidade. Não é impossível,
mas pode atrapalhar. Segunda causa é a desconexão que nós temos de nós mesmos. A Sofia representou muito bem aqui, né? Que ela é criada à imagem e semelhança de Deus, aí tem a desobediência, que ela representa, e na desobediência, então, tem a quebra. Então, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e todos nós temos uma miserabilidade dentro de nós. Temos uma parte caída. O que aconteceu lá no Éden? É bem interessante a gente olhar aquele texto. A maioria das pessoas, dos pastores, líderes, quem prega em Gênesis 3, fala da desconexão com Deus, lá no Éden. Não é? Vocês já não ouviram o sermão falando isso? Quando Deus chega para conversar com Adão, fala, Adão, cadê você? Aí Adão falou, eu escutei a voz do Senhor e eu me escondi. Então, está claro que, nesse se esconder de Deus, teve o quê? Uma quebra da conexão com Deus. Muitos líderes também pregam da desconexão com o outro, não pregam? Porque aqui que Deus vai conversando com o Adão, né? Falou, Adão, mas o que aconteceu? Você está falando que você estava nu e daí ficou com vergonha e se escondeu de mim? Como é que você descobriu que você estava nu? Deus foi bem psicólogo essa hora. Como é que você descobriu, Adão? Daí o Adão falou, a mulher que o Senhor me deu. O que Adão fez aqui? Ele pôs a culpa na mulher e em Deus, né? E a gente ouve muitos estudos sobre isso. Mas aqui tem uma baita desconexão do homem para com ele mesmo. Quando Deus fala, Adão, cadê você? E ele responde, eu ouvi a sua voz, vi que eu estava nu, fiquei com medo e me escondi. É verdadeira essa frase? Isso é verdade? A nudez traz o quê? Vergonha. E o que é que traz medo? Desobediência. Né? Então, olha, a frase certa para ele responder, se ele tivesse conectado, se ele tivesse continuado conectado com ele, seria assim, Deus, eu desobedeci o Senhor, estou morrendo de medo. E aí descobri que eu estou nu, estou morrendo de vergonha. Essa é a frase verdadeira. Mas não foi isso que ele respondeu. Ele respondeu o quê, então? O meia verdade e meia mentira. Só que, uma meia mentira, são duas meias mentiras aí. Duas meias mentiras acaba virando... Aliás, desculpa. Duas meias verdade acaba virando uma baita mentira. E isso indica claramente que, a partir daquele momento, o ser humano estava desconectado dele mesmo. Não tinha mais recursos nem condição de olhar para si e de enxergar toda a verdade em si, principalmente a verdade da nossa miserabilidade. Porque falar até dos talentos é fácil, mas falar da miserabilidade é terrível, é dolorido, dá medo, dói para caramba. Então, aqui começa a desconexão do ser humano. Ele fica desconectado dele mesmo. E a consciência disso é que a gente se perde da gente mesmo. Quando eu me desconecto, eu não tenho mais consciência de tudo que eu sou, eu não consigo mais expressar toda a minha verdade e tudo aquilo que faz parte da minha vida. Eu fico informando só meias verdades. E até hoje a gente faz isso. Foi a desgraça para nós como seres humanos, né? E é muito importante, gente, nós sairmos, então, dessa situação, tanto que pode ter acontecido na história de vida da gente, como acontece na miserabilidade humana que habita em nós. Nós temos que sair disso, nós temos que nos resgatar, se a gente estiver preso lá na infância, ou estiver carregando algo da infância que nunca foi verbalizado, que nunca foi expresso,
E temos que nos conectar novamente diante de Deus para sabermos de verdade quem nós somos. Tem 2 exemplos que eu gosto muito de citar, que é o de Mandela, que ficou 27 anos preso, isso lá na África do Sul, e do Mujica, do José Mujica, que ficou 14 anos preso, sendo que dos 14 anos que o Mujica ficou preso, 10 ele ficou em solitária. Como que esses 2 homens saem disso inteiros? Não é um milagre isso? Eu penso, né, eles já faleceram os 2, talvez eu encontre eles no céu. Mas uma pergunta que eu gostaria de ter feito para eles, ou quem sabe alguém fez e um dia eu descubra, o que foi que sustentou esses homens? Para que um saísse da prisão falando sobre perdão, sobre reconciliação e sobre restauração. E o que aconteceu com o presidente do Uruguai, que depois saiu disposto a ser um líder, e um dos presidentes, talvez, da América Latina mais louváveis que já teve? O que aconteceu? Parece que eles tinham uma consciência de quem eles eram. E, se nós tivermos a consciência de verdade de quem nós somos indestrutíveis. E é por isso que nada conseguiu destruir esses 2. Como é que a gente se redime dessa vida? Como é que a gente sai, então, dessa vida de ser só uma metade, ou de desconhecer o potencial que nós temos? Como é que a gente pode sair de um possível lugar de vitimização? Muitas de nós ficamos no lugar de vítima. Eu sou a vítima, e sou a vítima. Como que eu consigo sair desse papel de vítima e me tornar protagonista da minha história? Só tem um jeito: através da redenção em Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Tudo que a gente perdeu no Éden, toda a dor que você teve que guardar como proteção para sobreviver, tem solução no Calvário. Toda. E eu digo isso porque eu experimentei isso. Eu experimentei ver a minha conexão acontecer no Calvário. Eu experimentei lidar com todas as dores. Eu fui um feto esquecido no útero da minha mãe. Minha mãe tinha 16 anos quando ela engravidou. Ela não sabia que estava grávida. Ela era uma analfabeta, né, que não sabia nada. E, no 5º mês, o bebezinho começa a mexer, né? Então, eu comecei a mexer na barriga dela, e aí uma tia dela falou, ai, está estranho, minha barriga está mexendo. Aí essa tia falou, suas regras estão vindo, porque naquele tempo era regra, tá? Suas regras estão vindo? Ela disse, não. Ah, então você está grávida. E o bebê lá que estava mexendo sou eu. Então, eu sou e depois eu fui uma órfã afetiva. Minha mãe me deu comida, me deu roupa, me deu um monte de coisa, mas afeto zero. Eu me reconciliei já com toda essa minha história aí, né? Hoje eu entendo a minha mãe, uma menina, naquela época, que não sabia ler, nunca tinha posto o sapato no pé, engravida, vai saber o quê de gravidez e vai saber o quê de educar uma criança. Só que a Estherzinha pequenininha, que era feto e depois bebezinha, não sabia nada disso. Ficou lá na falta. E o jeito que eu tive que ir lá e me trazer de volta para mim, porque eu fiquei lá, foi no Calvário, na redenção. Então, em Cristo Jesus, nós podemos nos trazermos de volta, nós podemos sair do papel de vítima e nos tornarmos a protagonista da nossa própria história. Podemos sair desse lugar de não saber quem eu sou para ser inteira e ser atuante e exercer aquela função, aquela missão, aquele papel que Deus tem para mim. A redenção muda a ótica de nós mesmas. E, diante do Cristo desnudo, é bom que a gente saiba disso, que Cristo foi crucificado sem roupa nenhuma. Quando é dito que os homens passavam e não conseguiam, as pessoas passavam, eram mais homens mesmo,
e não conseguiam olhar para a cruz, é porque eles estavam todos nus. Diante do Cristo desnudo, eu e você podemos trazer toda a nossa nudez, toda a dor que ficou lá atrás na nossa história, toda a falta que, por alguma razão, a gente teve, às vezes por uma mãe e por um pai, que eram até amorosos, mas não tinham conhecimento de nada. A criança não tem, ela não consegue olhar para o pai e para a mãe e falar, ah, eles, tadinho, eles não conhecem. Não, a criança fica na falta. É só na vida adulta que nós vamos entender isso e poder limpar essa história lá atrás. Então, diante do Cristo desnudo, não tem nenhuma dor, gente, que eu não possa trazer. E esse Cristo está no Calvário, está na redenção, está no dia que você entendeu que Jesus Cristo é o teu Salvador. Nesse lugar, nós somos aceitos e amados. Não importa qual é a miséria que você carrega. Pode ser crimes hediondos. Tem muita gente que já fez crimes hediondos. Pode ser abortos. Talvez esse seja uma das piores coisas para uma mulher perdoar, é quando ela faz aborto, né? E eu sei que, se você já confessou, você tem o perdão das pessoas. E no seu nome, lá no livro, onde Deus escreveu o seu nome, não tem mais nada, Ele já perdoou você. Pode ser uma aberração sexual, pode ser uma hipocrisia, pode ser uma religiosidade, pode ser máscara de santidade. Né? No corpo de Cristo, a gente gosta de carregar umas máscaras bonitinhas, né? Tudo isso pode ser lavado e purificado diante do Gólgota. Toda e qualquer dor, toda e qualquer cisão, toda e qualquer fraqueza sua é aniquilada no Calvário, se você confessar, se você reconhecer. E por que isso é importante? Isso é importante porque, senão, o meu lugar fica realmente vazio no mundo. Eu não fico inteira, eu não sou uma pessoa inteira. A palavra íntegra na Bíblia, porque no português íntegro significa honestidade, mas a palavra íntegra na Bíblia significa inteiro. Inteiro, inteiro. Eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho consciência das minhas misérias. Eu tenho consciência da minha verdade. E eu confesso isso diante do Jesus Cristo, que é o meu Redentor e meu Salvador. Eu posso confessar isso para Deus sozinha lá no seu quarto, se tem alguma coisa na sua história que você acha que pode estar bloqueando, segurando o potencial que você é, a sua identidade, pode estar atrapalhando a sua identidade. Entre no seu quarto e ora, fala sozinha com Deus. Se só isso não for o suficiente, procura uma amiga. Eu não sou uma profissional que acha que todo mundo tem que fazer psicoterapia. Não acho isso. Mas todas nós temos que verbalizar, temos que expressar as nossas mazelas. Todas nós. Ou falando, ou fazendo uma escultura, ou fazendo o que a Sofia fez aqui, ou na música. Aliás, fiquei encantada de ver só mulheres aí participando da música. Ou na música, ou numa pintura, ou numa composição, seja lá onde for, nós precisamos expressar. Se você não expressar, o treco fica aí, encruado dentro de você. Como é que Deus organiza o mundo quando Ele começa a criação do mundo? Qual é o primeiro versículo da Bíblia? Que Deus falou ao quê? Ao caos. Então, Deus falou ao caos. E o que aconteceu com o caos? Ele começou a se organizar. A luz se dividiu, se separou das trevas e por aí foi, né? O céu, as estrelas, a natureza. Então, quando nós falamos ao nosso caos, a tendência da reorganização é fantástica. E se você puder,
também buscar um profissional, que muitos, às vezes, vai ajudar, porque é uma ajuda mais sistematizada, também busque. Mas lembre disso, que eu já falei no começo. A psicologia tem só 200 anos. Mas, no Calvário, e com a expressão daquilo que você percebe em você, com a percepção da miséria que você precisa trazer, ou da sua desconexão, em Cristo Jesus, você sai do papel de vítima e se torna protagonista da sua história. O triste é isso, é que, enquanto crianças, a gente foi vítima, muitas vezes, de pais insensíveis ou de figuras parentais insensíveis. A bênção é que, na vida adulta, eu rasgo aquele script que eu recebi lá e faço um script novo para a minha vida. E que Deus nos abençoe. Vamos... E para vocês também, viu? Eu queria orar. Pai querido, eu conheço só algumas mulheres aqui nesse salão, Pai. Mas o Senhor conhece cada uma. O Senhor sabe da história de cada uma. O Senhor sabe das dores possíveis que estão congeladas em cada uma. O Senhor sabe dos bloqueios que podem estar dificultando a verdadeira identidade de cada uma dessas filhas tuas que estão aqui. Pai, eu creio que esse encontro não é por um acaso. Eu creio que o tema escolhido não é por um acaso. E eu creio também que cada pessoa que está aqui não é por um acaso. Se o Senhor conta até os fios de cabelo que caem da cabeça, o Senhor sabe exatamente cada mulher que está aqui, cada pessoa que está aqui. Que tem homens também por aí ouvindo. Eu quero te pedir agora, Pai, que o Senhor tenha uma dose de amor especial com isso que foi compartilhado. Elas compartilharam aí rapidamente alguma coisa que tocou, que chamou a atenção, que despertou o olhar. Que o Senhor incomode com isso, Pai, porque se isso chamou a atenção é porque tem a possibilidade da mudança. Que o Senhor seja a âncora forte para que as mudanças aconteçam. E que a gente possa ter aqui nessa igreja, Pai, aqui nessa cidade, mulheres que sabem quem elas são. Mulheres que representam o teu amor por onde elas passarem. Mulheres que vão exercer algo especial vindo de ti. E aqueles que estão perto vão olhar para essas mulheres e vão enxergar o Senhor. Faça isso, Pai, na vida de cada uma das tuas filhas que estão aqui. E também na minha, Pai. Em nome de Jesus. Amém.